Olá, você que acabou de dar o play. Esse é o CEAFcast Doc, o podcast do CEAF do Ministério Público do Rio Grande do Sul, apresentado em um formato um pouco diferente e trazendo informações muito relevantes sobre a atuação institucional. Neste primeiro episódio, trazemos alguns aspectos conceituais da temática patrimônio cultural e compartilhamos a nossa conversa com o superintendente do IFAM no Rio Grande do Sul, Rafael Passos, e com o diretor do IFAI, Carlos Renato Savoldi. Também aproveitamos para divulgar o seminário que será promovido pelo MPIS na cidade de Pelotas, no dia 17 de agosto de 2023, em comemoração ao Dia Nacional do Patrimônio Cultural. A expressão cultura é polissêmica. Carlos Estevam Martins, cientista político e estudioso da cultura popular, afirma tratar-se de um conceito de extensão miseravelmente vasta. A rigor, quer dizer tudo que não é exclusivamente natureza e passa a significar praticamente tudo num mundo como o de hoje, penetrado por todas as partes pela ação criadora do trabalho humano. A coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e diretora do CEAF, Procuradora de Justiça Ana Maria Moreira Marquesan, pontua que a cultura é tudo aquilo criado pelo homem. Mas a cultura também é esse conjunto de bens que, às vezes, não são fruto da criação humana, como, por exemplo, as paisagens naturais, né? Mas o ser humano valora, tece juízos de valor sobre esses bens culturais. Então, dentro desse vasto universo que é a cultura, que é tratada nessa forma mais complexa pelo artigo 215 da Constituição Federal, tem uma parcela da cultura que ela tem um valor específico e justamente a essa parcela nós denominamos patrimônio cultural ou, para mim, também é sinônimo de meio ambiente cultural. Ou seja, o bem cultural é a célula que compõe o tecido denominado patrimônio cultural. O superintendente do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio Grande do Sul, Rafael Passos, explica as diferenças entre os tipos de bens culturais e apresenta as principais atribuições do IFAM. O IFAM, como órgão de patrimônio nacional, ele trata de patrimônio em três ordens, né? O patrimônio material, que é aquilo que a gente conhece mais comumente assim, como os monumentos, o patrimônio edificado, a arqueologia, todos os sítios arqueológicos, todos os bens culturais arqueológicos, né, já encontrados ou ainda, né, a ser cadastrados, resgatados, etc. E o patrimônio imaterial, que é algo bem mais recente, a partir do decreto de 2000, né, o IFAM começa, e não só o IFAM, né, mas o Brasil começa a assumir a questão do patrimônio imaterial, que, né, depois a gente entra melhor, mas tem a ver ali com as formas de fazer, com as formas de expressão, etc. Então, dentro dessas três dimensões do patrimônio, né, o IFAM lida com a salvaguarda, né, então, dessas três dimensões. No âmbito, né, do material, né, o IFAM, né, digamos assim, a razão, né, de existir primeira do IFAM, quando o IFAM é criado em 1937, ele passa já logo a reconhecer e tombar, né, uma série de bens culturais. Né? No Rio Grande do Sul, os primeiros, né, por exemplo, são o próprio sítio de São Miguel das Missões, 1938, a Igreja Matriz de Viamão, a Igreja Matriz de Rio Grande, né, que são, assim, entre outros, né, 1938, aqueles que o IFAM vai já reconhecer como patrimônio nacional. A partir de lá, claro, o IFAM começa a ganhar uma estrutura, etc., né, mais ampla, né, e a partir de 61, né, 1961, a Lei da Arqueologia, né, então, que vai estabelecer o papel do IFAM e dos outros órgãos, né, na salvaguarda do nosso patrimônio arqueológico. Basicamente isso, quer dizer, então hoje, em função desses três, né, do imaterial, do material e do arqueológico, a gente tem um papel primeiro de proteger, salvaguardar
o que envolve ali, por exemplo, né, garantir a sua conservação, né, por exemplo, quando são bens materiais de propriedade privada, né, fiscalizar, né, receber, por exemplo, qualquer projeto de pequena reforma ou de restauração mais ampla, né, ou de alguma intervenção nesses bens tombados e nos seus entornos, né. No caso do patrimônio arqueológico, né, também todo o processo de licenciamento passa também pelo IPHAN. E do imaterial, né, não só o registro, o reconhecimento, mas depois a salvaguarda a partir de um plano de salvaguarda estabelecido para cada um dos bens imateriais, né, de proteção que o IPHAN tem como competência proteger. Primeiro ele identifica, depois que ele reconhece, né, registra. Então ele passa a ter o papel de proteção, de salvaguarda. Então, partindo da premissa de que a memória é, por natureza, uma capacidade seletiva, ou seja, né, para a gente lembrar de alguma coisa, a gente tem que necessariamente esquecer de outras, temos que tentar identificar qual a essência do patrimônio, qual a nota diferencial que, por um passe de mágica, permite o ingresso de um bem no seleto grupo de bens integrantes do patrimônio cultural. Pois bem, no direito brasileiro, quem dá essa definição é o artigo 216 da Constituição, que conceitua o patrimônio cultural como os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Aqui está o núcleo do conceito de patrimônio cultural brasileiro, que podemos exemplificar nos incisos seguintes, né, com as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, tratar o patrimônio cultural como uma categoria aberta não significa dizer que todos os bens dotados de algum valor cultural, ou seja, todos aqueles que são fruto da criação ou da especial valoração humana, são bens culturais, são patrimônio cultural, pois isso provocaria uma abstração também geradora de problemas, né? O bem cultural pode satisfazer uma necessidade de cunho cultural e que se caracteriza por seu valor próprio, independentemente de qualquer valor monetário, de ser testemunho da criação humana, da civilização, da evolução da natureza ou da técnica, não se esgotando em seus componentes materiais, mas abarcando, sobretudo, o valor emanado de sua composição, de suas características, utilidades, significados e etc. Então, a parte intangível, a parte imaterial, ela, em certa medida, encarna o bem cultural, né? Na verdade, o bem cultural ele pode ou não ter um suporte material, mas todo o bem que é considerado patrimônio cultural, ele tem essa aura, esse valor intangível. Carlos Renato Savoldi, diretor do IPHAI, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, fala sobre os atos de tombamento de bens no Rio Grande do Sul e de novas oportunidades de atuação. Nós trabalhamos o patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial. O primeiro deles, né, o patrimônio material, corresponde às edificações, aos monumentos, aos espaços, né, aos ambientes, né, tudo aquilo que é palpável, digamos assim. Né? Nós temos atualmente no estado do Rio Grande do Sul 159 atos de tombamentos em 61 municípios.
né? Esses atos não quer dizer que seja exclusivamente um bem ou um monumento. Enfim, nós temos tombamentos mais amplos, como eu falei, né? O Centro Histórico de Bagé, o Centro Histórico de Piratini, o Centro Histórico de São José do Norte, que são os nossos maiores tombamentos, né? E a Mata Atlântica, temos algumas coisas que são mais são tombamentos coletivos, digamos, alguns parques naturais, né, que foram feitos um ato, mas que envolve mais de um bem, digamos assim. Em relação aos bens culturais de natureza imaterial, o Estado do Rio Grande do Sul efetivamente tem a sua lei criada em 2011, mas regulamentada em 2019. E até o dia de hoje, nós só temos o registro de um único bem a nível estadual, que é o Sistema Cultural e Socioambiental da Erva Mate Tradicional, né? Nós fizemos esse registro agora no mês de junho, próximo aqui passado, né? Porém, nós já temos um número bastante expressivo de trabalhos que estão em desenvolvimento, né? E agora, no dia 17, que é o Dia Nacional do Patrimônio, Dia Estadual do Patrimônio, nós teremos a assinatura do nosso segundo registro. Esse é um registro de modo de fazer artesanato, né, que é uma outra expressão cultural muito interessante, muito importante aqui da região. Ele ocorre na região de Torres e é um artesanato feito com folhas da palha de butiá, né? Então, é um artesanato muito, muito bacana e que logo, logo estará aí também, fará parte do patrimônio cultural do Estado. Além desses dois, ainda temos uma série de outros que estão em estudos, estão em análises, estão em execução de inventário, porque o patrimônio imaterial, ele também necessita de um inventário, né? Tanto quanto o bem material precisa ser inventariado, cada município precisa executar o seu inventário cultural para que saiba efetivamente o que ele possui de acervo, quais são as referências, quais são os objetos, os bens, enfim, de valor para aquela municipalidade, quem sabe para o próprio Estado ou até para a União, né? Parte de um inventário cultural. O bem imaterial também necessita de uma inventariação feita com os detentores, né? Feita com aqueles que efetivamente vivenciam aquela expressão cultural, tá? Claro que é importante lembrar também que existe um número grande aí e sempre em mudança, né? Por causa de atualizações de bens, tanto os materiais quanto imateriais, porque o IFAI continua atuando, né? Assim, sistematicamente. Nós ainda temos muitas demandas em análise e essas próprias parcerias que temos com os municípios na identificação do seu patrimônio cultural, também pode surgir oportunidades, né, para futuros tombamentos ou até futuros registros dentro da instância do Estado, né, não só da instância municipal. Então é bom que a gente tenha também esse olhar, né, de que não paramos em 159, iremos talvez mais além aí nos próximos tempos para outros trabalhos que estão ocorrendo lá na equipe do IFAI. A posição amplamente dominante na doutrina brasileira vai no sentido de que não é o fato de um bem ser juridicamente reconhecido como patrimônio cultural que vai torná-lo automaticamente merecedor desse título, ou seja, bem cultural integrante do nosso patrimônio. Como diz o Carlos Frederico Marés de Souza Filho, que é um dos principais autores nessa área, muito respeitado, com ou sem técnica e reconhecimentos jurídicos, o conjunto de bens materiais e imateriais que garantem ou revelam uma cultura são patrimônio cultural dessa cultura.
Então, justamente essa abertura conceitual que foi outorgada pela Constituição de 88, que permite ao Ministério Público uma ampla atuação, que vai desde a busca por reconhecimento de um bem não chancelado por qualquer das formas legais, passando pela busca da preservação ou pela garantia dos direitos procedimentais que visem a legalidade nas chancelas com a participação da sociedade, porque a Constituição fala, né, que o poder público, com a colaboração da comunidade, fará toda essa seleção e preservará os bens culturais. Também não podemos esquecer que as responsabilidades civil e criminal são tarefas atribuídas ao Ministério Público estadual e federal no tocante à proteção do patrimônio cultural. O promotor de justiça Paulo Roberto Gentil Charqueiro, que estará mediando uma das palestras do seminário do MPRS em Pelotas no próximo dia 17, traz uma breve explicação sobre a atuação do Ministério Público na defesa do patrimônio cultural. O Ministério Público tem a tarefa constitucional de zelar pelo ambiente, seja ele cultural, natural ou artificial. Nos termos da Constituição Federal, o patrimônio histórico, artístico, arquitetônico de uma comunidade, de um povo, faz parte do meio ambiente cultural, sendo função do Ministério Público cuidá-lo para que seja preservado em razão de ser essencial para a formação da identidade cultural de uma comunidade. Logo, é incumbência do promotor de justiça zelar pela história, pela memória da comunidade. Além de ações judiciais e extrajudiciais para a proteção de bens de valor histórico, artístico e cultural, como documentos, obras de arte, monumentos, sítios arqueológicos ou ritos e tradições reputadas como identificadoras de uma comunidade, parece-me que o papel de relevância do Ministério Público é o de desenvolver uma consciência coletiva, social, da importância da preservação do patrimônio cultural, incentivando e até mesmo cobrando do poder público políticas públicas voltadas à preservação do patrimônio histórico e cultural, garantindo dessa forma a fruição desses bens pelas gerações futuras. Pois, como com muita propriedade destacava o dramaturgo Plínio Marcos, um povo que não ama e não preserva suas formas de expressão jamais será um povo livre. No dia 17 de agosto de 1898, nasceu Rodrigo Melo Franco de Andrade. Foi jornalista, advogado, escritor e primeiro presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o nosso histórico IFAM. Pois bem, dentre outros feitos, o Rodrigo de Melo Franco de Andrade ele criou a Revista do Patrimônio Histórico, que até hoje é uma das melhores publicações nacionais a respeito do assunto, além de ter sido, na prática, o maior responsável pela consolidação jurídica dessa temática aqui no território nacional. Em comemoração à data, né, de nascimento do Rodrigo, dia 17 de agosto tornou-se o Dia Nacional e também Estadual do Patrimônio Histórico. E nós aqui no Ministério Público Gaúcho também usualmente temos realizado algum tipo de evento alusivo a essa data. Não será diferente no ano de 2023, em que nós estaremos, então, realizando um evento muito bacana, elaborado a várias mãos, que é o Dia Nacional do Patrimônio Cultural na cidade de Pelotas, né? Um dos marcos referenciais em termos de conjuntos histórico-culturais no Brasil. Então, teremos nesse evento a presença de palestrantes renomados nessa temática, uma programação muito completa. O evento será, inclusive,
transmitido pelo YouTube do CEAF e pelo CEAF Online. E nós contamos, então, com a maciça participação da comunidade interessada e de todos os membros, servidores e colaboradores do Ministério Público. Então, nos encontramos tanto lá em Pelotas, no dia 17 de agosto, e no próximo episódio do CEAFcast. Muito obrigada. Se você ficou curioso e quer escutar a entrevista completa com Rafael Passos e Renato Savoldi, acesse os links na descrição desse episódio. Na nossa conversa, falamos também sobre a proteção do patrimônio arqueológico, as possibilidades de duplo ou triplo tombamento, políticas de proteção dos bens imateriais e muito mais. Nos encontramos no próximo episódio do CEAFcast Doc. Até lá!